Mas vamos ouvir aqui o que o presidente Lula falou, porque ele estava criticando aqui a falta de ajuda humanitária. Vocês entenderam bem. A falta de ajuda humanitária que países aliados de Israel decidiram suspender ajuda a crianças, mulheres grávidas que estão passando fome e morrendo por falta de medicamento na Palestina. É contra isso que o presidente Lula está falando. Não é contra o povo judeu. E só gente vagabunda, canalha, desonesta ou sionista que está distorcendo o que foi dito. Não tem um ataque aos judeus. E aí segue aqui a fala do presidente Lula. Ele foi perguntado sobre a falta de ajuda humanitária, né? Por que suspenderam? Ele vai falar sobre isso aqui. Sabe do que está acontecendo na Venezuela, na briga da Venezuela com a ONU? Eu posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com a política externa brasileira e saber. Mas veja, é muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. E eu vou mostrar legalmente falando que o presidente Lula não está errado. O Estatuto de Roma deixa claro quais são os elementos que enquadram um genocídio, quais elementos que enquadram um crime contra a humanidade, e o Estado de Israel, não o povo judeu. A gente precisa voltar aqui na tela cheia para deixar isso bem claro, porque canalhas como Benjamin Netanyahu, que deveria trazer repulsa em Israel, porque como é que você tem um líder de extrema direita sendo o seu povo vítima de um líder de extrema direita? A crítica não é ao povo judeu, a crítica é ao Benjamin Netanyahu, e isso precisa ficar mais do que claro. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, pronto. Onde é que está a incoerência na fala do presidente Lula? Vamos ler aqui o que diz o Estatuto de Roma, no seu artigo 6º e no seu artigo 7º, para ver se a gente consegue entender se o que o presidente Lula falou sobre o genocídio está certo ou não, e o que o Adolf Hitler tentou fazer com os judeus, se foi a mesma coisa ou não. Volto a dizer, a declaração do presidente Lula não se refere ao que o povo judeu está fazendo contra os palestinos, porque a gente sabe que não existe um apoio massivo do povo judeu e do povo de Israel ao Benjamin Netanyahu. A crítica é ao governante do Estado de Israel. Isso precisa ficar bem claro. E aí segue aqui o material publicado no artigo 6º do Estatuto de Roma, sobre crime de genocídio. Tá aqui, ó. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticado com intenção de destruir no todo ou em parte. O que isto quer dizer, Carlito? Que não se precisa aniquilar toda a população da faixa de Gaza. Só em tentar destruir no todo ou em parte, isso já pode ser entendido como crime de genocídio, e aí vai ter os elementos aqui que a gente vai elencar. No todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Enquanto tal, a linha A, homicídio de membros do grupo,
tá acontecendo massivamente, pessoas inocentes sendo mortas sob a alegação de que é para acabar com o Hamas. A linha B, ofensas graves à integridade física ou mental dos membros do grupo. Inciso C, sujeição internacional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Tá acontecendo isso em relação à opressão que o Estado de Israel, não o povo judeu, não a população de Israel, vou ter de frisar isso aqui bem claro, para que vocês entendam que o povo de Israel e o povo judeu não são necessariamente o Benjamin Netanyahu. Ele é o chefe, ele é o representante do Estado, melhor dizendo, como primeiro-ministro. Tá acontecendo isso em relação à Palestina ou não está? É o Lula que inventou isso aí? Aconteceu isso com os judeus durante o Holocausto? Aconteceu, e o Lula nem usou o termo quando aconteceu o Holocausto. Ele falou, eu só vi isso quando na história o Hitler tentou também destruir os judeus, perseguir um povo. Eu até vi algumas pessoas falando, não, mas a melhor comparação era com o Apartheid, a melhor comparação era com... Não, o Apartheid já passou, amigão. O que eles viviam na faixa de Gaza até a invasão, após o ataque do Hamas, que foi criticado por esse canal, foi criticado por vários veículos do nosso campo, pelo próprio presidente da República, pelo ministro dos Direitos Humanos, foi criticado por todo mundo. Não teve passação de pano pro que o Hamas fez. Assim como o presidente Lula vai falar na sequência da conversa, que ele não apoia o que o Hamas fez, como também não pode apoiar o que o Estado de Israel tem feito na Palestina, que não é um conflito de exército contra exército. É um conflito de um exército das forças bélicas mais preparadas do mundo contra pessoas do povo. Ah, mas a gente pegou um cara do Hamas ali, pegou o outro lá, para matar 30 mil pessoas. Teve um caso essa semana agora divulgado, por exemplo, de uma menina que o pai e a mãe foram vítimas de um acidente de carro, ela pegou o telefone para ligar para a ambulância foi prestar socorro, até onde tem informação suspeitas que as forças de Israel mataram a menina, mataram os médicos e socorristas da ambulância que foram atendê-la e ficou por isso mesmo. Por quê? Porque se tivesse, por exemplo, dito que a criança era uma criança judia e que já tinha sido vítima de um histórico do Holocausto, eles iam querer criar comoção. Não se pode banalizar o antissemitismo e nem o Holocausto. Por isso que o presidente Lula não citou o Holocausto e não se pode dizer que tudo... a declaração do presidente Lula é antissemita. É antissemita porque é contra um bandido que governa o Estado de Israel e que não fala por todo o povo de Israel. É antissemita porque não condena o povo judeu. É antissemita porque não culpa o povo judeu pelo crime cometido pelo vagabundo que neste momento está à frente do parlamento. Hein? É antissemita por não condenar os judeus? Vocês estão tirando essa informação de onde? Do mesmo buraco que o Bolsonaro tira as informações dele? E aí segue aqui o que diz a lei, tá? O Estatuto de Roma. Vamos seguindo aqui, tá? A linha D, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Inclusive tem mães tendo neném na rua, porque não tem nem condição de ser atendido no hospital. Não tem garantia médica básica. Não tem. A linha E, transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Tá acontecendo isso ou não? Artigo 7º do Estatuto de Roma, sobre crimes contra a humanidade. Vamos ver se está acontecendo isso aqui também. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. A linha A, homicídio, tá acontecendo? 30 mil pessoas mortas. A linha B, extermínio. A linha D, escravidão. A linha C, perdão. A linha D, deportação ou transferência forçada de uma população. Tá acontecendo isso ou não? Na linha D. A linha E, prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave em violação de normas fundamentais do direito internacional. Tá acontecendo isso? A linha F, tortura. Tá acontecendo isso? Tem vários vídeos na internet circulando aí. A linha G, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada, qualquer outra forma de violência do campo sexual de gravidade incomparável. Tá acontecendo isso também ou não? Tem vários vídeos na internet que vocês podem consultar que vai ver isso que eu tô falando. A linha H, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos
ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime de competência do tribunal. A linha I, desaparecimento forçado de pessoas. A linha J, crime de apartheid, que inclusive, olha que interessante, o Estado de Israel está sendo julgado pelos crimes frequentes contra a Palestina.